Olá, professora, seja muito bem-vinda a mais um Conversando na Janela. E o nosso tema de hoje é Descubra como trabalhar com os objetos na contação de histórias. Eu sou Viviane Rodrigues, contadora de histórias e arte educadora. Hoje eu quero te ensinar como trabalhar com os objetos na contação de histórias. Quando falo em objetos, quero dizer que os objetos do nosso dia a dia podem ser transformados, ou melhor, ressignificados dentro da história. Mas o que é ressignificar um objeto? É quando atribuímos um novo sentido a algo, ou seja, ressignificar é transformar o nosso olhar sobre algo. Eu tenho aqui alguns objetos. Veja, são objetos que encontramos no dia a dia, né, na nossa casa. E quando a gente olha para esses objetos da nossa casa, da nossa cozinha, do nosso quarto, nos brinquedos dos nossos filhos, nós temos que olhar com um olhar de contadora de histórias, ou melhor, aqui no nosso caso, como uma professora contadora de histórias. Veja, uma bota pode ser transformada num lobo mau, um novelo de linha pode ser transformado na mãe dos três porquinhos, um lenço de cabelo pode ser transformado na Dona Baratinha. Então, é mudar esse olhar diante dos objetos que fazem parte da nossa rotina. Quando eu conto histórias com esse tipo de recurso, eu dou à criança a oportunidade de complementar o personagem. Sendo assim, ela estará trabalhando a criatividade, a imaginação, a oralidade. Porque pode surgir muitas perguntas, né? Por exemplo, professora, essa bota aí é só uma bota? Não é um lobo mau, não. Mas você irá dar argumentos para que ela entre neste faz de conta, para que ela possa imaginar o lobo mau do jeitinho dela. Outras crianças não vão argumentar, já entrarão no faz de conta logo no início. Agora eu gostaria de ensinar você a trabalhar com estes objetos. Eu tenho aqui alguns objetos que eu uso nas contações de histórias que eu faço. Então, a bota, né, que eu citei agora mesmo. Essa bota, ela pode sim se transformar num lobo mau. Eu vou colocar a mão dentro da bota e aqui está o meu lobo mau. Né? Você pode, se você quiser, colocar uma gravatinha, né, colocar um elemento para dar um charme especial. Eu uso ela assim mesmo, porque eu gosto de... a minha intenção é que a criança complemente do jeito que ela imaginar, né? Eu tenho aqui o João, da história João e o Pé de Feijão, que eu usei um pincel e um chapéuzinho, né, de palha. Na história dos três porquinhos, a mamãe porquinha é esse novelo, né, de lã, e os três porquinhos são essas três bolinhas, que eu peguei essas bolinhas de piscina de bolinha de criança e encapei com esta linha aqui. Então, esses aqui são os três porquinhos. Na história A Galinha Choca, eu tenho a galinha, que é essa xícara, e os pintinhos eu faço com xícaras menores. Então agora eu mostrei aqui alguns objetos, né, aleatórios, assim, de algumas histórias, mas agora eu quero mostrar para você uma história completa, né, os objetos de uma história completa. Então eu vou pegar para você agora, deixa eu só organizar aqui, a história O Camponês Ingênuo. Inclusive, a história está no meu canal do YouTube, Janela das Histórias, com Viviane Rodrigues. Você pode assistir toda a história lá no canal. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu montei, né, esses personagens a partir desses objetos do dia a dia. E como que faz mesmo para manipular esses objetos durante a história. Então, eu tenho aqui estes pegadores de macarrão. Eu tenho essa colher. Eu tenho este lenço. Essa xícara.
e este novelo de linha. Na história, tem um camponês que precisa vender a cabra dele e ele vai para Bagdá com o seu burrinho levando essa cabra para vender. Né? Durante a história aparecem 3 ladrões que acabam roubando o camponês. Eles levam o jumento, a cabra e até as roupas do coitado do camponês. E como que eu montei esses personagens? O meu camponês, veja, é esta colher. Quando eu olhei essa colher, eu falei, gente, olha só meu camponês aqui, a cabecinha dele, o corpinho. Mas como os ladrões roubam a roupa dele, eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui. O que eu pensei? Vou colocar um lenço. Então eu peguei este lenço e coloquei em volta do meu camponês. Coloquei em volta e dou uma amarradinha aqui. Você coloca do seu jeito, você vai amarrando e aqui está o meu camponês. Aí no momento que que roubam a roupa, né? Na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar como que isso acontece. Ele vai tirar a roupa de uma forma muito tranquila e aí os ladrões conseguem roubar a roupa do coitado do camponês, né? Aqui estão os 3 ladrões, né, que são os pegadores de macarrão, né, cada um de um jeito um pouquinho diferente. Esta xícara vai ser o jumento do camponês. Veja, quando eu vi isso aqui, a cor, né, a asa da xícara, no caso vai ser o rabinho do meu jumento. E aqui está a nossa cabra, nesse novelinho de linha. Quando eu vou na história, o camponês ele sai, né, até Bagdá para vender a sua cabra, como eu faço? Eu coloco o camponês dentro da xícara, em cima do seu jumento. E aqui está a cabra que ele vai vender. E eu faço. E assim o camponês foi para Bagdá, montado no seu jumento, com sua cabra amarrada por uma corda. E nessa cabra tinha até um sininho amarrado no pescoço dela que fazia tlim, 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 tlim. Então eu vou fazendo esse movimento e conduzindo os objetos dessa forma. Aqui estão os ladrões, que em alguns momentos eles vão se organizar para fazer o roubo, né? Então, enquanto um fala, o outro fala, eu olho para o personagem que está falando para conduzir a conversa dos ladrões, certo? Então, no momento em que os ladrões vão roubar o camponês, o que eu faço? Eu pego, como ele é um pegador de macarrão, né, ele quer roubar algo do camponês, a primeira coisa que eles roubam é a cabra. Então, o que eu faço? E o ladrão foi lá e roubou a cabra e leva embora a cabra. No momento que eles vão roubar o jumento, e roubaram o jumento do camponês. Lá no final, quando vão roubar a roupa do camponês, o que acontece? Nesse momento da história, o camponês encontra um rapaz perto de um poço. O rapaz está lá nesse poço porque tinha perdido algo dentro desse poço. E ele estava lá tentando pegar. Mas o camponês oferece ajuda e para ir lá pegar esse objeto dentro do poço, ele tira a sua roupa para não molhar. Então ele vai, tira e dá um mergulho dentro do poço. O ladrão espertinho, rouba a roupa do coitado do camponês. E assim termina a história, né? O camponês sem o jumento, sem a cabra e sem a roupa. Então, depois dá uma olhadinha no vídeo O Camponês Ingênuo para você conferir como que eu conduzo esses objetos durante toda a contação de histórias. Agora, eu quero mostrar para vocês como que eu uso estes objetos na história A Caipora e o Buraco Assoviador, que também está
no canal, né? E o que eu faço? Nessa história, eu tenho a minha caipora. O que eu fiz? Eu peguei um forrinho, tipo desse jogo americano, né, que a gente usa na mesa. Eu peguei um desses e peguei um tecido, embolei ele assim e fiz uma trouxinha. Olha só. Eu tenho a minha personagem caipora, então aqui eu estou transformando este lenço e esse tecido, né, este jogo americano e esse tecido na minha caipora. Eu vou prender a minha caipora com uma borrachinha de cabelo. Então aqui eu venho e amarro aqui. Depois eu pego outra borrachinha. Aqui, achei. E amarro um pouco mais para cima. Então, nessa minha lenda, a caipora e o buraco assoviador, essa aqui é a minha personagem caipora. Veja, eu peguei então tecidos, né, do dia a dia e transformei na minha personagem. Nessa história, eu tenho o buraco assoviador, né, ele emite esse som. Eu tenho aqui um apito, que na história eu conto com este apito. Mas se você não tiver um apito desses em casa, você pode usar essas cornetinhas que vêm em saquinho surpresa de aniversário, que as crianças ganham. Ganham muito, né? Então aqui em casa direto aparecem essas cornetinhas. Então você pode usar uma dessas também, ó. Ele tem um timbre diferente, né, desse outro que eu usei agora mesmo. Então esse é o som que eu faço do buraco assoviador, quando ele aparece na história. E eu tenho dois personagens, o Poronga e o Purunga. Como que eu fiz? Eu peguei potinhos de iogurte e pintei com tinta guache e colei aqui, fiz os cabelinhos com lã. Colei com cola quente. Então esses aqui são os meus personagens. Não fiz olho, não fiz boca, não fiz as perninhas, nada, né? Então a criança vai olhar para estes dois personagens e vai complementar do jeito que ela acha que eles são. Então, como que eu conduzo esses objetos nesta história? Por exemplo, a caipora tem um momento que ela sobe no pé do jacarandá. Então ela vai lá no alto do jacarandá, ó, no alto do jacarandá eu faço um movimento. Lá no alto do jacarandá, né, tem um momento em que os irmãozinhos, eles recebem um recado da mãe. A mãe fala: não vão passear lá para as bandas do buraco assoviador, hein? E os irmãozinhos, eles reagem ao que a mãe falou. Então eles fazem assim. Tem momentos que eles agradecem. Aliás, o momento que agradece é com a caipora. Tem um momento que agradece, né? Eles fazem, eles agradecem. No final, os irmãozinhos se abraçam. Então, tem essa interação entre os objetos dentro da história. Então, no Conversando na Janela de hoje, eu quis mostrar para vocês como que eu uso o recurso, né, de objetos ressignificados dentro da minha contação de histórias, para servir de inspiração para você, para que você leve para a sala de aula e encante os seus alunos com essa forma de contar histórias. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima aula.